Muito bem. Bom, eu quero convidar vocês para a gente continuar uma reflexão que a gente começou na primeira reunião. Quero conversar com vocês a respeito de um ou talvez dois profetas que têm uma intersecção entre eles, ao meu ver, tanto do ponto de vista do tempo quanto do ponto de vista da sensibilidade. Mas antes, eu vou ler um texto para vocês aqui e já vou te convidar para entrar aí à vontade. Paulo dizendo o seguinte a respeito dos dons espirituais: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha como marca registrada a diversidade de dons, ele fala isso mesmo: busquem mesmo com amor, busquem com dedicação os dons espirituais. Isso faz parte. Não há nenhum problema na busca dos dons espirituais. No entanto, ele diz assim: mas tem um que eu queria que vocês se esforçassem mais por encontrar, por buscar. Busquem principalmente o dom de profecia. E aí nós precisamos explicar um pouco a respeito disso, né, Paulo Júnior? Até para a gente falar um pouco a respeito dos profetas. Como eu tenho dito, eu acho muito legal a maneira como você faz as definições que você faz, sempre atento ao sentido delas. Porque, na verdade, o sentido é tudo, absolutamente tudo, né? Mas voltando aqui, e a gente já entra nisso, Paulo diz que nós devemos buscar principalmente o dom de profecia por uma razão. Ele explica claramente: é que quem profetiza o faz para a edificação, o encorajamento e a consolação dos homens. Então, quando nós buscamos em Deus, quando nós buscamos no Espírito o dom de profecia, e quando nós entregamos uma palavra de profecia para as pessoas, que não tem nada a ver com o futuro, mas tem a ver com a revelação do que é eterno, isso na vida da pessoa edifica, encoraja e consola. Em outras palavras, nós não deveríamos estar atentos a mais nada do ponto de vista dos dons do que isso. O que nós podemos fazer para entregar para as pessoas algo que as edifique, algo que as encoraje, algo que as console? Amém? Para a gente discernir o que vai ser compartilhado aqui sobre o que é uma vocação profética, a gente precisa entender que o profético ele não é uma antecipação de futuro. O profético é uma revelação, é a luz do eterno para orientar os processos. Então, o eterno ele é revelado através de uma revelação profética, para que eu não me desvie daquilo que é o verdadeiro propósito da minha vida. Então, o profético não é para você ter uma expectativa de futuro com ansiedade. É para você, tendo uma perspectiva de eterno, você não ter exatamente expectativa de futuro. Porque agora você tem compromisso eterno. Por isso que quando Jesus entra em Jerusalém, presta atenção, tanto que isso é grave. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele não lamentou quem era o governante, ele não lamentou o sistema político partidário, ele não lamentou a economia, ele não lamentou a condição social, então ele não lamentou falta de comida, ele não lamentou a estrutura de moradia, de trânsito, de saúde ou de governo. Jesus só chorou por uma coisa. Ele diz: ah, Jerusalém, que matas os profetas. Porque a palavra de Deus diz que sem profecia tudo está corrompido. Então o homem não está morrendo por falta de estrutura. O que está matando o povo não é o governante certo ou errado, nem a política financeira certa ou errada. O que está matando as pessoas é falta de perspectiva profética, de propósito. Então, quando você mata o profeta, você tirou da sociedade sua perspectiva. E o que entra no lugar da perspectiva? Uma expectativa de futuro. Então, você coloca uma ansiedade no lugar de uma convicção. O medo entra no lugar da fé. E onde existe o menor resíduo de medo, o amor não se aperfeiçoa. O amor vai alcançando alguns estágios, mas ele não alcança a sua plenitude maior.
Por isso que a palavra de Deus diz assim, você pode ser o melhor pregador, você pode ter uma expertise apologética, você pode ser o maior operador de milagres, você pode fazer lá o cara que faz as pontes, os túneis, você descobriu os equipamentos da medicina, você cura, você é o cara que cura o câncer. E você pode ser o filantropo, você pode pegar tudo que você conquistou na vida e fornecer comida para todo mundo. Mas se isso não for uma expressão do amor, isso é só uma expressão maldita da sua ansiedade, como quem acha que se o problema estiver resolvido, está tudo resolvido. Está entendendo ou não? Então, você quer matar o profeta? Transforma ele num resolvedor de problema, para garantir um futuro melhor. Então, onde é que os profetas estão sendo mortos? Deus prometeu o seguinte: toda casa onde houver fé, todo filho nascido é profeta. Então, a criança nascida no ambiente da fé, ele não será um profeta. Ele é um profeta, que precisa ser alimentado como profeta. Agora, se você quiser matar o profeta que nasceu na sua casa, ensina ele a preocupar com o futuro. Porque agora ele vai ter que fazer uma faculdade, não para poder ser um profeta que expressa sua vocação no curso que ele fez. Não, ele vai fazer uma faculdade para garantir o quê? O futuro. E aí, tudo que alguém fizer para garantir o seu futuro, matou o profeta que havia nele. Porque agora ele está fazendo por ansiedade e não por convicção. E aí, o profeta morto é um cara que preserva os dons. Porque os dons são irrevogáveis. Então você vai encontrar um punhado de jovem que tem os dons, porque os dons que Deus deu são irrevogáveis. Só que eles estão sendo usados fora do seu propósito. E a consequência de um dom fora do seu propósito é, primeiro, ansiedade e depois depressão. Vem cá, Pedro, rapidinho. Pedro não. Breno, vem cá, Breno, rapidinho. Bruno, Breno. Me ajuda, não atrapalha não, já tenho dificuldade com o nome. Presta atenção. Os Estados Unidos hoje é campeão mundial de quê? Depressão. Opa. O Brasil, no mundo, está em que posição na área da ansiedade? Primeiro. Até 2030. Até 2030, o Brasil é campeão mundial de ansiedade. O mundo. No mundo. Você está entendendo isso ou não? Orientado por uma cultura depressiva. O que isso significa? Profetas mortos. Não é nem o Brasil o país com mais depressões. São até 2030 a doença mais comum do mundo, de todo mundo. Vai o ser OMS a depressão. Estima que seja a depressão. Então a doença mais comum do mundo até 2030 vai ser depressão. O Brasil já é quinto do mundo, primeiro da América Latina. O Brasil já é a quinta posição no mundo. Você está entendendo isso ou não, amado? E campeã na América Latina de ansiedade e depressão. Você está entendendo o que está acontecendo? Por que nós perdemos os dons? Não, nós perdemos o dom. Quem está falando isso aqui, é alguém da área da saúde. O Bruno está aqui, ele é da área da saúde, é o povo que ele está atendendo. É da área dele. Cada vez mais uma população, o quê, Bruno? Jovem, depressiva, ansiosa. Por quê? Porque o profeta tem, como o Cláudio vai explicar muito bem, o profeta ele tem uma tendência, é da natureza da vocação profética, uma tendência depressiva. Por quê? Porque como ele vai ver um eterno, ele pode facilmente confundir o eterno que ele está vendo com um futuro desejado. Então o profeta pode confundir um assim é com um talvez seja, quem sabe será, que bom que fosse. Então, se eu pegar um menino e falar para ele, quem sabe será, que bom que fosse, talvez seja, eu matei quem? O profeta. Porque o profeta é a antecipação de um assim é.
ele já é. Então, o profeta é a revelação do que já foi criado e não do que será feito. Então, por isso que Cristo é o alfa e o ômega. Ele é a semente e o fruto. Por isso que quando o homem veio ao mundo, a semente e o fruto já estavam prontos. E havia semente dentro do fruto. Então, não era o resultado fruto, era o processo de frutificação. E aí nós estamos aprendendo, ensinando os nossos jovens a dar a vida para ter o resultado fruto. Só que quando você tem um resultado fruto, ele não é fruto, ele é fruta. Ele é comida para quem tem fome, mas não é processo para quem tem propósito. Porque ele não carrega semente. Nós estamos formando um mundo de comedores de fruta e não frutificadores de fruto. Porque o nosso resultado não permanece. E Deus só tem prazer e é glorificado no fruto que permanece. E o que é o fruto que permanece? Aquele que carrega a semente da qual foi feito e ele garante a continuidade do processo. E não a celebração do resultado. Isso é o profético. Por isso que todo profético entrava em luta, porque no processo ele falava assim, o senhor me enganou. Não é o que eu vi, não. É o que você viu exatamente para você continuar encarando. Amém? Então nós estamos com esse desafio aqui. Por isso que sem amor, nada disso aproveita. Porque nós temos vários dons. Jesus subindo deu dons aos homens. Tem um único dom que é de natureza. Todos os outros dons são de ordem. Então eu fui gerado de um dom de natureza, o amor. Eu sou feito da substância amor. E aí ele deu dons de ordem para que a minha natureza amor fosse revelada. Então eu tenho um corpo que é multiforme. Então aqui nós temos uma expressão multiforme da nossa natureza amor. Amém? Com que propósito? O resultado? Não, a comunhão. Então eu sou gerado de amor, revelado em graça no propósito da comunhão. Se o que eu estou fazendo com os meus dons de ordem não pretende a comunhão, mas o resultado, eu inverti o propósito do meu dom, porque eu anulei o meu dom de natureza e mantive os meus dons de ordem. Quer matar um profeta? Vai lá e mata o dom de natureza, porque ele vai pegar os dons de ordem dele e usar para salvar quem? Garantindo o futuro de quem? Do profeta. Mantendo o emprego dele de pastor, mantendo o emprego dele de empresário, mantendo o direito dele de ter a família que ele sonhou. Por isso, o que é um falso profeta? Um cara que sentar aqui para usar o dom que ele tem para garantir que amanhã vai ter gente aqui ouvindo ele de novo. Aí ele começa a entregar o que todo mundo quer para poder garantir que amanhã tem público. Isso é circo. Não transforme sua empresa no circo onde você é o principal malabarista. Para não dizer o palhaço que produz entretenimento para manter garantia a bilheteria. Estamos entendendo isso ou não, amados? Uma palhaçada que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Transformando eles em empregados de entretenimento, malabaristas, para garantir que eles vão ter público pagando o ingresso do show que eles têm para apresentar. Quem morreu, Cláudio? O profeta. E aí o mundo está entregue ao quê? A maldição. Uma condição escrava. Porque onde não há profeta, o povo se corrompe e padece. O que está acontecendo com a juventude brasileira? Estão sendo treinados a serem escravos de luxo, procurando quem paga o melhor salário para ele poder fazer o malabarismo dele, na certeza de que tem público reconhecendo o tanto que ele é bom. Quem morreu? O profeta. Claro, amado. A crise é brava. Então presta atenção no que vai ser ensinado aqui.
Porque o povo não está sofrendo por causa do partido que está governando. O povo não está sofrendo porque a economia é ruim. O povo não está sofrendo por causa de taxa de inflação. O povo não está sofrendo por falta de recurso. O cachorro, o vira-lata de Goiânia, o rato de Goiânia, as formigas de Goiânia, as amebas, todo ser que respira nessa cidade, nesse país, está gemendo, como quem está em crise, esperando que os filhos de Deus se revelem. E eles estão vivendo esse estado de indignação, de escravidão, de miséria. Não piore a situação deles, achando que esse povo está sofrendo, essa corrupção, essa desgraceira que está reinando no mundo. Foi por opção de alguém, porque eles estão sujeitos, escravos a uma mentalidade a que eles foram obrigados a se submeter, não porque escolheram isso, porque os filhos de Deus se omitiram de ser profetas para salvarem a si próprios. Está claro ou não, irmãos? Então não é porque o trem está ruim. É porque os profetas estão o quê? Mortos e distraídos, produzindo a sua própria salvação. Por isso que não adianta filantropia, não adianta milagre e nem retórica. Mais pregação não vai mudar esse país. Mais milagre não vai mudar esse país. Nem tampouco filantropia. Só tem uma coisa que pode libertar esse país e o mundo da escravidão. É que os filhos de Deus deixem de se ocupar de si próprios e, lançando mão do seu dom profético, que é o amor, façam dar sentido aos seus dons ministeriais que eles receberam para cumprir sua vocação profética. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Então, guardem isso para a gente começar. O profeta é essa pessoa que coloca os seres humanos em contato com o eterno. Evidentemente, em alguns casos, isso acaba trazendo alguma previsão de futuro óbvio por quem teve contato com o eterno. Uma outra questão que eu queria colocar, e aí eu entro no texto que eu gostaria de trazer para vocês, é que o profeta é aquela pessoa, e aí presta bem atenção nisso, porque quando eu digo, a partir do texto, que nós devemos buscar os melhores dons, o dom de profecia, o profeta é a pessoa que Deus diz assim: eu vou deixar você sentir o que eu estou sentindo. E aí você expressa isso. Entenderam? Então, o profeta é a pessoa que Deus diz: está vendo essa circunstância toda? Eu vou deixar você ter as mesmas sensações que eu estou tendo. Esse é o profeta. E aí eu costumo dizer, estava conversando esses dias com o Damon, a Ellen, Michele, que estava aqui, que eu tenho comigo que o profeta tem uma proximidade muito grande com o artista. Porque o artista também é essa pessoa. O artista é o artista, né? O profeta é a pessoa que, assim como o artista, ele busca no invisível uma imagem que ninguém está vendo e traz. Eu estava vendo, antes de vir para cá, estava vendo por acaso o quadro do Picasso, lá, o Guernica, a partir de uma guerra, e a maneira como ele, artista, mexeu com a cultura espanhola a partir de um quadro. O artista tem essa capacidade, de forma muito semelhante ao profeta. Ele busca naquilo que ninguém está enxergando, busca no invisível, traz ao visível e mexe com todos, expressando a sensação do próprio Deus através da vida dele. Entenderam? Nesse aspecto, um dia, a gente estava conversando a respeito agora há pouco, Paulo já trouxe esse texto na primeira reunião. Num determinado momento na vida de Jeremias, que é um dos principais profetas do povo de Israel, inclusive no Novo Testamento, quando Jesus é confundido, ele é confundido com Jeremias, porque o Jeremias, nos dias do Novo Testamento, é um profeta marcante. E aí, quando eles olham para Jesus, eles falam: é Jeremias, é Elias, é Jeremias. O profeta Jeremias, um dia, é levado à casa de um artista. É um texto muito conhecido, não vou pedir para vocês abrirem, mas se quiser, está lá em Jeremias 18. Deus diz para ele: Jeremias, vai lá na casa do artesão, vai lá na casa do artista, vai lá na casa do oleiro. Aí chegou lá, está vendo aí? Ó. Olha o oleiro estava trabalhando. Lembram dessa imagem?
Então está lá o oleiro mexendo com o pé, né, na época, evidentemente, sem energia elétrica, aquela roda girando, o barro em cima. E aí, à medida que o oleiro estava exercendo a sua arte e fazendo um vaso, veja, presta atenção na expressão do texto. O texto diz assim: o vaso se estragou na mão do oleiro. Eu acho importante que a gente entenda, não foi o barro que se estragou na mão do oleiro. Foi o vaso que se estragou. Entenderam? O barro do qual nós fomos feitos não tem defeito. O que pode ter defeito é o propósito do barro que nós somos ao nos tornarmos o vaso que Deus quer. Entenderam? Então nós não temos defeito na pessoa que Deus nos fez. O que pode estar comprometido nas nossas vidas é o propósito que Deus tem de nos fazer um determinado tipo de vaso. Mas não tem problema. Porque como o barro não tem defeito, se o vaso tiver problema, o oleiro continua girando, ele amassa o barro e ele termina a obra. Porque o barro não tem defeito. Porque o barro não tem problema. O barro é perfeito com o seu propósito. Mas eu queria mesmo conversar com vocês a respeito de um outro profeta. E se você puder abrir, por favor, no livro de Abacuque. Uma carta, um livro bem pequenininho, num formato que eu quero chamar a atenção de vocês aí, para tornar mais viva ainda a palavra. Abacuque é um profeta um tanto quanto diferente, porque ele também é artista. Ou, como o Paulo Júnior acabou de falar, se é que a gente consegue separar essas duas coisas, essas duas pessoas, né? O profeta Abacuque é um músico, como ele vai explicar lá no final. O livro é pequenininho, né? O livro de Abacuque são só 3 capítulos. No final, ele se apresenta como quem toca instrumentos, ele toca os seus instrumentos, e o que ele está compondo aqui é uma obra para ser cantada, para ser expressa na forma de uma música. Parêntese importante: o profeta Abacuque vive no mesmo período do profeta Jeremias, como eu acabei de falar. Qual é o período? O período em que o povo de Deus, Judá, se encontra numa crise enorme de justiça. Vou repetir. O povo de Deus, o povo conhecido como o povo do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, se tornou um povo cuja marca registrada era a injustiça. O profeta diz por quê? O profeta diz que a idolatria cresceu tanto no meu povo que a injustiça é acompanhada. Porque quando nós construímos os nossos próprios deuses, nós nos machucamos de maneira muito injusta. Porque nós nos tornamos deuses de nós mesmos, embora seja um Deus que nós construímos e nós colocamos num outro lugar. Então a injustiça no povo de Deus estava sendo uma marca tremenda naquele momento. Então esse é o momento em que o povo de Deus tinha como marca registrada a opressão. O pobre estava sendo oprimido, a viúva estava sendo maltratada, o órfão estava sendo descuidado, o estrangeiro naquele lugar estava sendo largado, o próprio povo de Deus escravizava os seus irmãos. Um momento muito ruim na história do povo de Israel, muito ruim. É o momento em que o profeta Abacuque aparece. Muito bem. Segundo detalhe que eu queria comentar com vocês, até para facilitar a nossa leitura. É uma poesia, é um cântico. E se você acompanhar junto comigo, você vai perceber que é na forma de um jogral. Não sei se vocês lembram desse tipo de poesia, dessa forma literária. Aquele formato em que há uma sequência. Um fala, outro fala, um fala, outro fala. No caso, o profeta fala, Deus fala. O profeta fala, Deus fala. Então, acompanha comigo agora, dessa forma, a leitura que nós vamos fazer aí. Olha o capítulo 1, versículo 2, para a gente começar. Diz assim, o profeta falando: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Infelizmente, gente, é uma poesia que nós perdemos a métrica, nós perdemos a rima. É evidente, ela foi traduzida para a nossa língua, então muito se perdeu. Boa parte da beleza semítica da poesia nós perdemos. No entanto, a verdade está aqui, e eu queria chamar a sua atenção para isso. O profeta se coloca diante de Deus e fala assim: e aí, Senhor, até quando eu vou continuar clamando por socorro sem que o Senhor me ouça? É bom trazer um dado novo aqui para todo mundo ter ciência. Existe uma forma poética que está sendo ressuscitada, especialmente na periferia, entre os jovens que não se conformam com o que está acontecendo. É curioso isso.
Os jovens profetas da periferia estão resgatando essa linguagem poética. Como é que chama aquele estilo musical lá que eles ficam debatendo um com o outro? Batalha de rima. Inclusive, um dos campeões nacionais de batalha de rima é um irmão nosso que mora em Brasília. Cristão. Alves. Depois você entra lá, desafio todo mundo aqui, qualquer idade, entra lá no Instagram, na internet, para acompanhar o Alves. Vira seguidor dele. Esse menino é um profeta da nossa geração, porque essa métrica do debate hoje é uma das principais formas poéticas de produzir reflexão profética nessa geração que não estava encontrando mais espaço nos plenários. Inclusive, nós temos outro cara aqui, que também você deve seguir lá, amém? Como é que chama lá o concurso que ele participou lá, Mário? Seu filho, aí. O Fernando, aí. Debate. É um concurso de debate, que é uma linguagem quase que poética, rapaz, de construção do pensamento. Então, tanto os jovens nas condições mais abatadas estão redescobrindo essa linguagem do debate, porque é uma inquietação profética. Então, o Fernando está lá, foi campeão agora recente. Pode falar, não fica. Não foi? Vai? Fala aí, meu irmão. Levanta e fica em pé. Para onde o Fernando está indo? É difícil falar da verdade. Rapaz, o Fernando, profeta aqui, ó. Agora não, ele não contou a história direito, porque tem coisas que tem que ser um outro para contar. O Fernando estava participando do debate, que seria, inclusive, ponto para poder selecionar a equipe. E o time dele desistiu. Foi ou não foi? E aí ele peitou continuar o debate sozinho, rapaz. Você estava lá, não foi? Menino, rapaz. O pessoal retrocedeu, os outros profetas deram uma coada, o Fernando foi lá e pá, encarou o debate sozinho e ganhou a competição. Está selecionado para compor o time aí, Harvard, assim como o Alves lá. Então, eu só queria reforçar aí, desculpa tomar o tempo aí, mas é porque tá vendo como é que tem a ver com a arte da... É o Abacuque. Enfim, o profeta volta então e fala, Senhor, e aí? O senhor não vai fazer nada, não? Versículo 2. Até quando gritarei a ti violência, sem que o Senhor traga salvação? Salvação. Por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e a justiça é pervertida. Então prestem atenção. Profetas colocam diante de Deus e fala, o senhor não vai fazer nada. Diante dessa circunstância toda, o senhor não vai fazer nada. O senhor me faz ver e eu estou vendo o senhor não fazer absolutamente nada a respeito daquilo que o senhor me faz ver. Aí Deus responde, é um jogral. Deus diz assim, olhem para as nações, contemplem-nas e fiquem atônitos e pasmem, pois eu vou fazer uma coisa. Eu estou prestando atenção. Só não vou fazer o que você quer. Só não vou fazer o que você está imaginando que eu vou fazer. Pois, nos dias de vocês, farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Versículo 5. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer um povo pior do que vocês. Eu estou trazendo os babilônios. Eu estou trazendo. Nabucodonosor é meu servo, é a expressão que é usada no profeta Isaías. Trabalha para mim. Eu estou trazendo os babilônios. E assim, se alguém tiver dúvida, os babilônios são uma nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Eu não vou continuar a leitura do texto, leiam em casa depois. O fato é o seguinte, profetas colocam diante de Deus e falam assim, e aí, o senhor não vai fazer nada? Deus fala, vou piorar. Vou piorar bem as coisas. Se você acha que está ruim, eu vou piorar essa circunstância toda. Não é outra pessoa, não.
sou eu que estou trazendo os babilônios para esse lugar. Aí o profeta volta, versículo 12, fala assim, ué, mas o Senhor não é desde a eternidade? Em outras palavras, o Senhor que sabe de todas as coisas, está prestando atenção no que o Senhor está me falando? Meu Deus, o Senhor é santo. Ele não teve coragem de falar assim, Deus, o Senhor bebeu? O Senhor é santo. Não morreremos? Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo? Ó rocha, determinaste que ela aplicaste castigo? Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? A pergunta que ele está fazendo é a seguinte, tá bom, o Senhor vai trazer esse povo para cá, esse povo vai incluir justos e injustos, ele vai passar o rodo sobre todo mundo, e aí, como é que fica essa situação? Mas aí o profeta, no capítulo 2, diz assim, fazer o seguinte, permanecerei, capítulo 2, versículo 1, permanecerei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre o baluarte e vou aguardar para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Vocês estão entendendo? Primeiro o profeta diz assim, o senhor não vai fazer nada? Deus diz, vou, só não é o que você gostaria. Aí ele fala, mas isso? Aí Deus responde agora. Então o Senhor me respondeu. Presta atenção. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Dependendo da sua versão, a expressão mais antiga, da Almeida, mais antiga é, escreve de uma forma tal que até quem passar correndo vai ter possibilidade de leitura. Entende? É muito parecido com os nossos outdoors, né? Então você passa de carro e consegue ler. O que ele está falando é isso. Olha, escreve o que eu vou te falar. E escreve de uma forma tal que todo mundo, ao olhar para aquilo dali, vai entender o que está escrito. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, guarda isso. Ainda que demore, espere. Veja, versículo 4. O ímpio, o babilônio, está envaidecido em seus desejos. Ele não consegue se firmar nele mesmo, embora ele ache que ele tem o poder de fazer todas as coisas. Agora você me perguntou, Abacuque, a respeito do justo. Então eu vou te falar a respeito do justo. E a frase que vem agora é marcante para o Novo Testamento, é marcante para a história de toda a nossa cristandade. Passa por Calvino, lá em Genebra, passa por Lutero, na Alemanha, passa pela história de Paulo, passa pela escrita a carta aos Hebreus. O justo vive de uma coisa. O justo vive da sua fé. Então, Abacuque, o que eu quero te dizer é o seguinte, você não está entendendo nada, né? E eu não vou te explicar. Mas creia, eu não mudei. E aí o texto continua e o profeta vai dar continuidade ao texto numa música. Ele fala, tá bom, ok. Então vou fazer o seguinte para terminar. O profeta diz assim, ok, mesmo que a figueira não floresça. Então eu vou olhar para minha plantação de figos. E mesmo que eu não encontre absolutamente nenhum fruto lá na figueira, mesmo que eu olhe para as parreiras e não encontre nenhuma uva, mesmo que eu olhe para as oliveiras e não consiga encontrar nenhuma azeitona, mesmo que eu olhe para o curral e não consiga perceber absolutamente nada que possa alimentar o povo, mesmo assim, eu vou me alegrar, vou me exultar na compreensão de quem o Senhor é. Vou me alegrar, vou me exultar no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. E é Ele quem me faz passar por qualquer dificuldade. A compreensão do profeta não é a respeito do problema, é a respeito da pessoa que ele vai se tornar nesse problema. De tal forma que ele vai ser como um servo, como uma corça, que passa por qualquer obstáculo que a vida dele colocar para ele. Entenderam?
A grande descoberta, o grande aprendizado no final das contas é que, meu amigo, creia. Porque quem crê não pede para a circunstância mudar. Quem crê se coloca nas minhas mãos e se permite ser moldado o vaso que eu gostaria que ele fosse. Entenderam? Existem dois tipos de fé. Uma fé que pede para Deus mudar as circunstâncias. E um tipo de fé que não pede para Deus mudar as circunstâncias, mas vive todas as circunstâncias e se permite ser mudado. Entenderam? Teve um determinado momento, aliás, dois momentos, que me parecem sempre muito marcantes, porque são situações em que a gente é pouco honesto em dizer que elas são estranhas. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, bem no início do ministério de Jesus, Jesus está dentro do barco, é um texto que vocês conhecem de trás para frente, eu tenho absoluta certeza. Jesus está dentro de um barco, uma boa parte de pescadores dentro do barco, e o barco enfrenta uma tempestade. Jesus aonde estava nessa hora? Dormindo, né? Estava dormindo. Eu tenho certeza que vocês conhecem essa história. E essa história, a gente é pouco honesto, mas é uma história muito esquisita. O barco está quase indo embora e Jesus está dormindo. É muito estranho. Parece que ele tomou alguma coisa. Estava dopado. Porque como que dorme num barco desse barcos pequenos, né? Barcos do primeiro século? Aí os discípulos vão lá e acordam Jesus. Jesus acalma os ventos, Jesus para a tempestade e deixa uma exortação esquisita demais, gente. Jesus fala para eles assim: vocês são homens de uma fé pequena, de uma fé menor, de uma fé mínima. Gente, essa história é muito esquisita. A gente é honesto, a gente é muito pouco honesto em olhar para essa história. Porque na prática, o que os discípulos fizeram? Foram lá, chegaram para Jesus no meio de uma circunstância difícil e disseram o quê? Senhor, salva-nos. Jesus foi lá e salvou, mas não salvou sem exortar. Ué, mas eles não fizeram certo? Então eu estou passando por uma situação difícil, o certo não é eu chegar para Jesus e falar assim: Jesus, me salva dessa situação? Não é isso, certo? Não. Definitivamente não. A não ser para uma criança. Para quem amadurece na fé, não. Depois nós temos exatamente a mesma situação, só que especificamente com Pedro. Pedro está também num barco, só que agora sem Jesus. Vocês lembram dessa situação também, tenho certeza absoluta. Jesus vem andando sobre as águas, o vento era contrário. Jesus aparece no meio da noite, eles olham e falam assim: é um fantasma, estão assustados. Aliás, diga-se de passagem, o medo marca as duas situações. Jesus chega como quem anda por cima das águas, assim, como um fantasma, e todo mundo assusta e fala: não, calma, gente, sou eu, calma, sou eu mesmo. O resultado disso aqui tudo é culpa minha mesmo, pode ficar tranquilo, é comigo essa história. E Pedro fala assim: é o senhor, então, me deixa ir sobre as águas. Pode vir, Pedro. E aí, como a gente já sabe, Pedro começa a afundar, aí Pedro diz o quê? A mesma coisa. Pedro diz assim: Senhor, o que ele diz? Salva-me. Aí Jesus dá a mão, põe ele dentro do barco, fala assim: você é um homem de pequena fé. Ué, mas o que eu fiz de errado? Ele podia perguntar. Ué, Jesus, estava afundando, estava precisando de ajuda. O senhor não pode me ajudar? Pedi para o senhor me salvar. Por que eu sou um homem de pequena fé? Por que eu sou um homem de uma fé pequena, de uma fé mínima? Por uma razão simples. Por uma razão extremamente simples. Não é para que você peça ajuda, é para que você seja transformado. E aí, nesse aspecto, eu sempre me lembro de um outro filho de Deus que estava num barco. E ele nunca pediu ajuda, porque Paulo, quando estava naquele barco, que estava em processo de naufrágio, numa situação bem pior, contra a própria vontade, em hora alguma se colocou diante de Deus e pediu ajuda. Ao contrário, o que ele fez? Ele falou assim: sou eu o filho de Deus nesse lugar. Então, existem duas formas de fé. A forma de quem pede salvação e a forma de quem se coloca como barro nas mãos do oleiro e se permite ser moldado do jeito que o oleiro quiser. Porque você confia no oleiro. E quem que é o oleiro? É o amor. O oleiro não é outro. O oleiro é o amor.
E toda a ação do Criador, que é o amor, é uma ação de quem ama. E o tipo de vaso que ele faz de cada um de nós é o vaso que nós fomos feitos para ser, sem erro. Entenderam? Quando está sendo levantado aqui que a fé pequena, ela não é pequena quantidade. Eu não preciso de uma grande quantidade de fé. Ela é pequena no sentido de uma fé não exercitada. Ela não amadureceu, ela não alcançou a sua estatura. Então, uma fé pequena, ela é uma fé infantilizada. Ela é a fé, dom de fé. Então, Deus abençoou toda a humanidade, todo ser humano, crente ou não, ele recebeu de Deus um dom de fé. Deus escreveu a eternidade no coração do homem. Então, segundo o seu dom de fé, todos buscam o Salvador. Então, buscar o Salvador não precisa do Espírito Santo, é um dom de fé. Por isso que 10 leprosos procuraram Jesus, segundo o seu dom de fé. A multidão comprimia Jesus segundo o seu dom de fé. Querer salvação no Salvador é um dom de fé. Aí Jesus nos encontra no nosso dom de fé e ele vai nos conduzindo ao propósito da fé, nos reconciliando com o nosso propósito. Então Jesus não veio para satisfazer meu apelo segundo o meu dom de fé. Jesus vem para me encontrar no meu dom de fé e me conduzir ao propósito da minha fé, que é a justiça. Então, o propósito da minha fé não é a salvação. A salvação, eu fui salvo sem usar a minha fé. Então, ele foi lá, me salvou, e tendo me salvado, o meu dom de fé me fez encontrar com o Salvador. Agora, ele sendo o Senhor, vai pegar esse dom de fé que produziu o encontro do Salvador com o salvo e vai me reconciliar com o propósito da minha fé, que é a justiça. Por isso que o justo viverá, ele se desenvolverá na sua fé. Então, o propósito da fé não é o direito de ser salvo. O propósito da fé é o exercício da justiça. E só consegue exercitar a justiça quem não está mais procurando salvação. Então, quem continua buscando sua própria salvação, continua usando o seu dom infantil de fé, querendo que Deus aprove o modelo de gente que ele quer salvar. Então, eu desenhei uma expectativa de vida e agora eu quero que Deus venha à divindade que eu criei e salve esse projeto de vida. Sendo que Deus quer sacrificar minha expectativa de divindade em salvando a personagem que eu criei para me reconciliar com a pessoa que ele disse que faria. Aleluia. E aí o próprio Pedro, que resiste, o Pedro é um profeta em crise. Escuta, deixa eu te salvar. Todo profeta corrompido acha que ele tem que salvar o Salvador. Então, um dos primeiros sinais de você estar corrompido na sua fé é querer satisfazer as expectativas dos outros ou as suas próprias ou entrar em conflito com a frustração delas. Se as suas próprias expectativas ou de quem quer que seja te afeta, você está vivendo uma crise de identidade no exercício da sua fé. Você está usando o seu dom de fé para validar a pessoa que você imagina. Então, ou você está satisfazendo sua própria expectativa ou a dos outros, querendo que Deus satisfaça. Por isso que o Abacuque está lá. Oh, Deus! O Senhor não vai me salvar? Então, o foco obsessivo na salvação do seu projeto é o sintoma mais grave da sua incredulidade.
Porque o sintoma mais grave da minha incredulidade não é a ausência de crença. É a minha crença colocada no lugar da minha fé. Eu me tornei crente da minha idolatria. E é uma idolatria divina, que Deus vai me dar o que é suposto me dar. E não me transformar no que Ele planejou me fazer. Todo incrédulo é um crente vivendo das suas crenças. Por isso que o Pedro disse o seguinte, concluindo aqui, a cura do profeta. Então, a cura do profeta está lá em 1 Pedro. Desculpa, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Está aqui a cura do profeta. Por isso mesmo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo... Não, vamos antes. Deus, em seu divino poder, nos deu tudo. Deus já nos deu? Diga comigo, Deus já nos deu? Não perca seu tempo pedindo coisas para Deus. Gaste o seu tempo conhecendo o que Ele já te deu. A fé é o exercício consciente daquilo que Ele já nos deu. E não a expectativa impertinente de receber o que a gente ainda não tem. Deixe de ser um escravo impertinente e passe a ser um filho obediente. Glória a Deus, irmão. Você não tem que acordar Jesus de madrugada como um escravo impertinente para salvar você, porque ele está dormindo na certeza de que já você mesmo poderia ter resolvido o problema. Glória a Deus, amado. Jesus resolveu dormir no seu barco não para te substituir de madrugada, mas só para te encorajar, que assim como você viu ele fazendo, você também pode fazer. Aleluia. Aleluia. Jesus está dormindo no seu barco não para ser a sua pior lembrança de quem você tem que acordar de madrugada para resolver por você, mas ser a sua melhor memória. E como filho, ele podia muito bem estar dormindo, em vez de estar preocupado. Aleluia. Amém? Escravos perdem o sono, filhos dormem em paz, porque Deus dá os seus enquanto dormem. Talvez se todo mundo tivesse resolvido ir dormir junto com Jesus, a tempestade tinha acabado sozinha. Glória a Deus, amado. Aleluia, porque a tempestade tem hora para começar e hora para acabar. Aleluia. Então, aí ele está dizendo assim, ó. Ele já nos deu tudo, ele já deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem coparticipantes da natureza divina. O capeta tirou você de ser participante da natureza e colocou em você a expectativa de ser participante do poder. Deus nunca prometeu que você seria participando do poder, mas Ele garantiu que você sempre seria participando da natureza. Quem participa da natureza não precisa ter poder, porque a natureza revela autoridade, enquanto que o poder só revela competência. Se alguém foi intimamente, proximamente participante do poder de Deus, é o capeta, tanto é que ele faz a gente pensar que ele é Deus, do tanto que o poder dele parece com o poder que ele recebeu de Deus, que contratou ele para o serviço. Mas ele é só um empregado que no exercício do seu poder lembra o poder que Deus tem, mas nem de longe ele vai conseguir comunicar a virtude que Deus representa, porque ele, participando do poder, nunca conheceu a virtude. E nós podemos comungar a virtude sem ter que participar do poder. Por isso que não é fazendo valer o poder, é exatamente se esvaziando dele que nós vamos revelar toda a virtude, como Jesus fez. E aí ele diz assim, ó, ele nos fez co-participante para que através das suas promessas, então as promessas não é para você ter expectativa do que você vai receber, a promessa é para você ter certeza do que você já recebeu. E aí ele diz assim, ó,
e assim vocês se tornassem coparticipantes da natureza divina e pudessem ficar livres da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Sabe do que o mundo está sofrendo? Desejo. Desejo de quê? De ter a sua vontade satisfeita. Desejo de ver a pessoa que você criou para si mesmo ser realizada. Sabe essa pessoa que você desenhou para você? Quero te dar uma ótima notícia. Deus está garantindo a morte dela. Se você não se desapontar com as melhores expectativas que você tinha a seu respeito, você jamais vai conhecer o que Deus queria fazer de você. E se for preciso Deus levantar o pior de todos os demônios, o rei da Babilônia, para destruir tudo que você construiu com base na sua expectativa, ele vai levantar. Deus chamou Satanás em pessoa. Deus chamou o chefe dos capeta para ter certeza que o serviço seria bem feito, para desapontar Jó de todas as suas expectativas humanas, seja na área profissional, seja na área familiar, seja na área conjugal, seja na área da saúde. Deus foi destruindo pelas mãos do diabo todas as expectativas humanas construídas a partir da idolatria de um divino. Não se iluda. O capeta que te atormenta trabalha para Deus. Amém, meu irmão? Meu Deus, rapaz. Quem aguenta uma pressão dessa? Que filho aguenta a pressão de um pai mal resolvido, transferindo para ele a culpa de realizar coisas que jamais seriam realizadas? Nem pelo mais perfeito dos anjos, porque nunca foi serviço, sempre foi relação. Simples assim. Tem que ficar nervoso. Vai lá conversar com Deus e vê se você não está nervoso. É o profeta. Conversa difícil, de desconstrução. Porque se não desconstruir, se não jogar tudo no chão, Jesus diz, sabe o templo que eu mandei fazer? O templo que eu mandei vocês fazer, sabe para que foi? Para que depois eu mesmo destruísse diante de vocês, porque não pegue o que eu mandei você fazer como sendo a lei do seu comportamento, se não for a inspiração da nossa relação. Entendeu ou não? Porque senão depois você vai vir me acusar do que eu te falei. Como se eu tivesse a obrigação de satisfazer a sua expectativa. Tenta usar o que Deus escreveu contra ele. E eu vou te falar quem é que vai vir responder sua súplica. Está me entendendo isso ou não, amado? E aí ele continua. De tal maneira liberta a cobiça, empenhem-se, esforcem-se, dediquem-se em acrescentar à sua fé virtude. Sabe por que a nossa fé está pequena? Porque ela está óbvia, infantil, carente. Nós estamos usando a nossa fé para satisfazer nossa carência, nossa cobiça, e não para sustentar nosso propósito. Por isso que ela ficou pequena. Porque ela está totalmente desprovida de virtude e está totalmente carregada de interesse. E ele falou, se você não acrescentar virtude à sua fé, de que maneira? Conhecimento e não entendimento. Sabe o que está atrapalhando o povo desenvolver a sua fé? Porque estão querendo entender em vez de conhecer. Vai lá ver se o Jó conseguir entender. Vai lá ver se o Abacuque conseguir entender. Vai lá ver se o Jeremias conseguir entender. Vai lá ver se até hoje Pedro conseguiu entender. Finalmente eles entenderam, sabe o quê? Que não era de entender. Ou você conhece, ou nada vai fazer sentido.
Porque a palavra da cruz é loucura e não entendimento. Tenta entender o que Deus quer fazer com seus filhos e eles vão se tornar escravos das suas expectativas. Pede para Deus te explicar antes o que Ele vai fazer da sua casa. Pede para Deus te garantir exatamente o endereço de onde Ele quer te levar. E sabe onde é que você vai terminar? Onde o capeta quis que você estivesse. Porque quando Deus te chama e fala assim, vem andar comigo. Para onde? Eu te mostro. Só caminha. Amém? Homens e mulheres, maridos e esposas. Porque o coração materno vai querer o quê? Ou você me explica tudo antes, ou eu não saio. E a mãe morreu onde? Uma estátua de sal na porta de Sodoma. Porque preferiu olhar para trás e ter todas as suas perguntas respondidas, em vez de andar para frente, no mistério Belém. Amém? Vai lá, Tefinha. Vai lá para o seu mistério Belém. Onde não tem nenhuma pergunta respondida. Mas a fidelidade de Deus está te esperando. Onde só tem mistério em relação às suas filhas. Só perguntas não respondidas. Mas a certeza de que elas são frutos de uma promessa lá na eternidade. E que nenhum dos planos de Deus a respeito delas vai ser frustrado. Que vai ter dia, minha filha. Você vai achar que foi o capeta que te levou para Belém. Mas não duvide. Quaisquer que sejam suas dúvidas, vai acrescentando virtude à sua fé. Conhecimento, domínio próprio, fraternidade, até que a sua fé amadureça em amor. Até que a sua fé faça de você alguém que oferta tudo espontaneamente, sem colocar nenhuma tarifa para a oferta que você está fazendo. Glória a Deus. Porque é por isso que o Pai nos levantou, para que a gente ofereça a nossa vida espontaneamente. Porque se Ele acenasse com algum benefício para você lá em Belém, que não fosse singularmente o propósito, sem nenhuma outra pergunta respondida, não podia ser por interesse. E aí essa pequena porção de fermento ia estragar tudo o resto. Amém, Rafael? É só isso. Amém. Que bênção, meu irmão.